Bom dia, meus amigos, muito bom dia. Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje o céu não está tão azul, está um pouco nublado, mas está bem agradável. Bom, hoje dia 13 para alguns é Malgoro, vamos pular essa data, não é permitido falar. Se bem que nos dias de hoje, muito poucas pessoas acreditam ainda, né, nessa questão. Mas vamos falar um pouquinho a respeito de energias, né? E a respeito do ditado popular, ou por que, né, que as pessoas trazem essas lembranças ou esses sintomas, esse sentir, né? Dia 13, sexta-feira, pode nos trazer maus preceitos, né? E vamos lá, vamos explorar um pouquinho isso, meus amigos. Vamos aproveitar essa data, né? E para a gente pensar juntos. Aqui eu não estou para trazer para vocês uma certeza, uma razão. Simplesmente o meu sentimento hoje. Até porque recebi uma mensagem de uma amiga e ela mandou uma mensagem a respeito disso, né? Do dia 13, sexta-feira. E nessa mensagem dizendo que mais ou menos assim, que Deus está nos enchendo hoje de energias positivas, maravilhosas e assim por diante, né? E eu diria o seguinte, todos os dias eles têm suas funções, né? A partir do momento que a gente está numa dimensão onde as coisas são muito materiais, né? Tudo pode ter sentido, né? E temos que lembrar assim, nós temos uma energia divina, né? Eu costumo dizer que nós somos centelhas divinas, ou seja, centelhas essas que no seu íntimo retornarão para o todo, que é Deus. Eu não acredito, nunca acreditei na evolução, né, do homem, do ser humano, na evolução das coisas. Eu acredito que as coisas são o que são, né? Simplesmente com um certo esquecimento, né? Como a própria criança que ao nascer ela necessita ser embalada, ser protegida, né, do frio, ser alimentada da fome, né, para que ela possa ter toda a condição de dar aquele corpo a qual que mantém ela nessa terceira dimensão, seja aprisionado, seja como vivências, né, seja como for, naquilo que você acredita, esse corpo, vamos dizer assim, ele também cresce, né? Ou seja, porque a questão dessa terceira dimensão, ela tem essa particularidade, né? Que você tem que crescer, que você tem que vir para cá de uma forma num esquecimento, né? Ou seja, é a mesma coisa, ou próximo disso, desculpe até se eu usar um mau exemplo, mas é o que eu consigo pensar agora de momento, uma pessoa com Alzheimer, né? Uma pessoa que começa a esquecer tudo, né? E chega um certo momento que ela não se lembra de nada, né? Mas ela, a essência dela, tudo que ela é, tudo que ela foi, ela não deixa de ter, né? É simplesmente um esquecimento. É como se dormisse, né, por aquela situação. Então vamos imaginar que quando a pessoa vem para cá, da quarta, recebe esse corpo, ele passa por um processo parecido com isso, né? Onde ele vai se esquecendo, se esquecendo, se esquecendo. Eu costumo dizer, e até ouço muito isso dos nossos amigos espirituais, né? Que até os 7 anos, 8 mais tardar, as crianças elas têm uma lembrança muito forte da última encarnação. Aliás, eles estão mais para anterior do que para atual.
E daí a gente coloca assim como se eles estivessem aprendendo coisas, mas a gente nota neles mesmo assim uma esperteza tão grande, né? Que às vezes até confunde os pais, né? É uma esperteza assim tão que choca muitas vezes os pais. E daí vem aquela história, né? Nossa, meu filho Não, seu filho ele está numa fase de que ele tem relampejos da vida anterior, né? E isso traz, logicamente, às vezes muito mais até esperteza do que os pais atuais, que às vezes os pais atuais ainda estão numa faixa etária de vivência, né? E daí entra também a questão de consciência, aquilo que puderam, o que não puderam fazer, aquilo que lhes deram, aquilo que não lhes deram, aquilo que a forma de qual eles cresceram, quem foi os pais, de que forma que foi tratado. Isso vira uma confusão imensa, né, na cabeça desses pais, né? E que às vezes são muito jovens, né? Muito jovens mesmo. Então você imagine assim que você pega um relampejo de uma criança de 6 anos de idade, só um relampejo, tá? Não vamos colocar a idade, mas ele viveu 80 anos na outra vida. O que você acha, que tem pouca esperteza essa pessoa? Pouca experiência? Você acredita que ela sabe pouco manipular, fazer, exercer sua vontade e assim por diante? E ao passar dessa idade, começa a chegar naquela idade onde esses relampejos começam a ser cada vez menos frequentes, né? E existe aí um esquecimento, e que vai sobrar depois apenas, como é que eu diria, sensações tipo, eu tenho facilidade de tais coisas, né? Mas não sei porquê. Então aí já é a questão que quando você vai praticar, você nota que você tem facilidade com aquilo. Óbvio, né? Você recentemente usou aquilo de uma forma aonde você é como se fosse automático, sabe aquele negócio de dirigir carro mecânico, onde você tem que pisar na embreagem, daí você pisa no acelerador, pisa na embreagem, pisa no freio, ou seja, é um jogo que você faz praticamente automaticamente, você praticamente não pensa, né, naquilo. Então, vamos analisar assim, a partir do que começa isso sumir da mente daquela criança, ela começa a entrar numa fase onde ela não tem experiência aqui, né? Tudo é muito novo, ela não compreende ainda o que é essa sociedade, né, da terceira dimensão, nessa atualidade que está, porque para ela é nova, né? Ela não viveu antes essa oportunidade, ou seja, ela tem que se dominar nessa questão ainda dessa realidade nova, e já não tem mais aqueles relampejos que dava aquela certa esperteza para ela. E daí eles costumam até dizer para nós aqui assim, é uma época de, vamos usar uma palavra forte, mas sem pré-julgamentos, né? Onde é como se tivesse problemas mentais, né? Dificuldades. Porque o pré-adolescente, o adolescente, é aquele que ele luta para obter reconhecimento, luta para entender o processo, para fazer parte de um processo. E aí que é uma época onde realmente às vezes é o que dá mais trabalho, né, para os próprios pais, porque eles não, pela questão da memória curta, não lembram bem como foi essa época deles, também da opressão, de ter que escolher grupos a escolher você, e determinações desses grupos, porque se você não fizer tal coisa, você não faz parte desse grupo. Então a menina tem que sair com o cara tem que fumar aquele negócio, e assim por diante, né? E com isso, muitas vezes as pessoas dizem, ele está experimentando a vida, né? Ele está aprendendo, né? Na verdade, ele está se socializando com uma época, só isso, né? Porque a nível de conhecimento, a nível do que ele é, de experiências, ele já teve. Porque não existe o ser humano que foi criado agora. O ser humano, ele é
uma centelha divina que existe desde a criação, né? Ou seja, a partir do momento que ele faz parte de um todo, ele não pode ter sido criado por um todo, né? Ele é o todo, ele é parte desse todo. E é nisso que eu confio e acredito, né? Porque a partir do momento que você fala do Pai, o Pai o que é? Nada mais, nada menos do que aquele que não te criou, né? Porque se falasse assim, um pai cria um filho, sim, ele cria o filho na estrutura, mas ele não tem o poder de criar essa criatura. Não sei se vocês me entendem. E assim é com o todo, né? O todo simplesmente ele se reparte, né? Para que possa experienciar isso. E por isso que existe tanta experienciação, porque o todo é tudo. Qual é o tamanho do todo? Infinito. Qual é o conhecimento do todo? Infinito. Qual é o conhecimento do todo? Infinito. Porque ele está presente em tudo que existe. Então, o todo tem conhecimento de tudo. E ele não poderia criar algo que é ele mesmo. Então, aí vocês podem me dizer, mas então algo criou o todo? O todo não se cria. E é simplesmente a manifestação. Seria muito difícil nós, com a nossa compreensão, nesse despertar atual que nós temos, né? Que é muito apagado, que é muito a nível de dormir mesmo, a nível de terceira dimensão, onde as compreensões elas estão tão minimizadas, né? Procurar entender essa função, né? Eu costumo dizer e repetir praticamente o que os nossos guias aqui, os meus amigos espirituais falam, é que a gente não tem que seguir o que eles falam ou o que outra pessoa fala, ou seja, quem for, nós devemos sentir. Ou seja, aquilo faz sentido para mim? Para a minha atualidade, para o meu despertar, porque os despertar das pessoas, eles são muito variados, né? Eu não posso querer que uma pessoa compreenda da forma que eu compreendo, porque o meu despertar e o dela são diferentes. Isso não quer dizer que eu esteja certo, ela esteja errada, ou vice-versa. Nós, dentro do nosso despertar, estamos sempre certos. Ou seja, não existe o certo e errado, existe a minha escolha. E o que não é nos passado é justamente que a gente tem escolha. Que nós somos parte do mesmo todo. E nós somos partes iguais. Não existe um ser humano com parte maior, parte menor. Existe ser humano experienciando algo diferente. Então é nisso que eu acredito. Eu acredito que as pessoas, elas buscam muitas vezes no coletivo aquilo que eles nunca vão encontrar, que é o seu individual. Então, por mais que você viva numa sociedade colocada para nós como coletiva, né, de uma forma, você nota que as pessoas elas buscam sempre ao contrário. Porque você dizer que a pessoa vai pensar no coletivo é muito, muito, muito difícil. São pouquíssimas pessoas, e eu acredito e posso dizer que quando ela pensa dessa forma, e principalmente não pensa, age, né, dessa forma, é porque ela já despertou para essa situação de entendimento de que ela é simplesmente uma fração do todo. E daí ela começa a trabalhar o coletivo de uma forma totalmente natural, onde não faz sentido para ela trabalhar para si. E aí o retornar para o todo, que é o que Jesus dizia, né? Largue tudo. Como é que eu faço para estar com o Senhor no seu reino? Como é que eu faço para estar... Não sei se é bem essas palavras, mas é as palavras que eu encontro agora gravando esse vídeo. Largue tudo. Largue família, largue dinheiro, largue bens, largue tudo. E me siga. Me siga. Quando você fala isso numa terceira dimensão, amigos,
vocês já começam a pensar de duas formas. Ou uma, isso é uma parábola, isso é uma forma, né, de se colocar. Ou é fanatismo. Se eu fizer isso, é fanatismo. Bom, se você fizer isso e continuar entrelaçados nas necessidades do individualismo, com certeza, é fanatismo. Agora, são aqueles que fazem isso realmente e que conseguem trabalhar isso, como vários que já passaram. Eles costumam dizer até que esses seres, esses irmãos, estão num tipo de um platô na quarta dimensão, onde é um pulinho para a quinta, né? Então são seres que escolhem, né, estar nesse despertar, nos trazendo movimentos, né, movimentos de massa mesmo, movimentos, pessoas que vêm com o intuito de não se ver como individual, e sim trazer uma mensagem para o coletivo, independentemente, e sabendo que, ao fazer isso, não permanecerá aqui. E ele pouco se importa em permanecer aqui na terceira dimensão, ou mesmo na quarta dimensão, nos andares baixos, vamos dizer assim, para que sem entendimento. Porque para eles, quando você entende que o coletivo ele tem que ser pensado de uma forma de que ao trabalhar isso em sua vida, você vai estar trabalhando para você, né? Que você, ao se tornar coletivo, você nada mais está fazendo do que o bem para você, porque você faz parte desse coletivo, e o coletivo estando bem, você não pode estar mal. Enquanto que quando você luta, batalha, briga, e faz tudo para se trabalhar numa energia onde você prioriza o individual, você não está preocupado com o coletivo. E dessa forma, você mesmo vai estar prejudicado. Porque você imagine assim, eu vou encher a Terra, esse planeta bola aqui, ou esse planeta, como vocês acreditarem que seja, que isso também não importa, porque é o que é o que você imagina, é o que você sente, né? Então, se você imaginar e sentir que isso aqui é um quadrado, é isso que vai ser. Então isso pouco importa, porque nós somos criadores, nós não somos seres que vivem por viver, que vivem a esperar um milagre ou vivem a esperar alguém nos estender a mão. Nós somos seres iguais, sempre fomos e sempre seremos. Porque uma roupa pode ser atirada ao fogo e com isso você transformá-la em cinza. Uma centelha divina não. Uma centelha divina, ela nunca vai deixar de existir. E essa centelha divina você pode chamar de várias formas, seja de consciência, seja de uma luz, seja o que você imaginar. Importante, meus amigos, então é assim, toda essa volta que eu dei, toda essa conversa, foi para trazer um pouco desse dia 13, sexta-feira, para entender que nessa terceira dimensão, existem as regras da terceira dimensão. E essas regras não são quebradas pelo todo. Ok? Isso aqui é mantido e construído, meus irmãos, por um ser criador, como vocês, e que acredita e quer viver esse sonho. E esse sonho desse criador, que vocês imaginem assim, se eu crio algo, eu tenho domínio sobre esse algo. Então, quem criou isso aqui? Quem ofereceu a Jesus Cristo tudo aquilo que ele estava vendo? Quem mais poderia oferecer algo a alguém que não seja o dono daquilo? Pensem comigo um minutinho numa passagem só bíblica, né? Onde Jesus
ao estar com o número 1, com o dragão, com Lúcifer, com o nome que vocês quiserem usar, e que é o mestre da terceira e da quarta dimensão, né? É o grande criador que mantém isso. Tanto é, meus irmãos, que Jesus, ele não permaneceu aqui. E nunca ele disse que esse reino era dele. Pelo contrário, meu reino é de outro mundo, ou seja, de outra dimensão. E é para lá que eu estou chamando vocês. Porque vocês já viveram muito aqui. Vocês já vivenciaram muito. Vocês não precisariam vivenciar tantas e tantas encarnações aqui. Para você vivenciar a terceira dimensão, meus irmãos, e me trazer experiências, bastaria 1, 2, quem sabe 3. Porque elas se tornam repetitivas, entende? Por isso que vocês são tão bons nisso que vocês fazem. Basta um pouquinho despertar. Vocês já vivenciaram tanto isso, tanto o viver, o ser material, o ser mulher, o ser homem, o ser sentir todas essas questões de sentimentos que o ser humano pode sentir, que não haveria mais necessidade, como não há, de permanecer nessas experiências. Não tem o que aprender. Então, vamos imaginar assim, o que eu faço então aqui? O que eu estou fazendo aqui? Você, meu irmão, vou te falar uma coisa, como nós estamos presos aqui. Presos por uma questão de escolha nossa. Por desejar tanto o que existe aqui e não querer perdê-la. Chega ao ponto, meu irmão, de dizer assim, eu acredito na espiritualidade, eu acredito na quarta dimensão, eu acredito em Jesus, acredito em Deus, acredito no paraíso, acredito no inferno, acredito no que for. Mas não quero morrer não. Não, morrer não. Como se existe alguma coisa escrita, ou alguém que está vivendo desde o princípio aqui, e que sabe que vai ter que passar para lá. E que a única porta de passagem é deixando essa carcaça, esse corpo aqui. Que é essa roupa, que vai ser queimada, ou vai ser comida, ou vai ser devorada, ou vai se transformar em adubo, ou vai se transformar em qualquer outra coisa. Energia. Porque também faz parte do todo. Essa roupa que a gente veste também faz parte do todo. E para o todo volta. Então, meus irmãos, é assim. A sexta-feira 13, obviamente que existe sempre energias. Desde o dia que a gente nasce, o porquê daquele dia, aquele horário, a sincronização com estrelas, tudo isso é em cima de observação, de fundamentos, né? De funcionamento mesmo. Porque a partir do momento que você acredita que você é uma energia, óbvio que uma energia, se você pegar um ímã e aproximar dos lados, eles se atraem. Se você pegar um ímã e virar, eles vão se repelir. O que é isso? Não é uma energia? Você vê essa repelir isso? Você vê atrair? Você vê isso? Não. O que é aquilo? É uma energia. Quando você vê o fogo, é uma energia. O vento, tudo ele é, energeticamente você se mantém vindo por uma energia. Uma energia vital. Que a gente não enxerga, não vê. Mas que ela existe. E nos mantém. Quando você se alimenta, é para criar uma energia. Quando você abastece seu carro, é para colocar uma energia nele para que ele se locomova. Senão ele está parado, ele está morto. E assim é o funcionamento da terceira dimensão. Por isso, meus irmãos, meus amigos, a 13, sexta-feira, ela vai ter o sentido que você quiser colocar nela. Se você achar, acreditar e sentir que é um dia de azar, ele vai ser. Se você sentir, achar e sentir que é um dia muito maravilhoso, ele também será. Ou se você não o perceber, ele também será. Então vejam bem,
A energia, ela é transformada da forma que a gente manipula. A partir de que momento que a gente lembra-se como se manipula isso, porque eu não digo aprender, porque não é nesses livretos, nesses livros, não é nesses locais que a gente vai encontrar a receita. Pelo contrário, a gente, nessas receitas, a gente quebra a cara geralmente, porque as regras aqui, elas não podem ser quebradas. A partir do momento que você manipula uma energia para o seu individual, é perigoso. Um grande beijo. Aproveite e coloque aí o seu like, coloque aí a sua dúvida, coloque aí o seu comentário. Vamos conversar, vamos despertar para um relacionamento onde a gente pode trocar ideias. Eu repito, eu não sou professor, eu não sou o dono da razão. O que eu coloco são minhas experiências, minhas situações, os meus sentimentos, né? E eu gosto de conversar e participar disso. Eu acho que é uma forma gostosa da gente poder se relacionar e cada um no seu despertar. Ou seja, se você pensa ao contrário de mim, não há problema nenhum. Se eu penso ao contrário de você, também não há problema nenhum. Porque o importante é que a gente possa pensar, ter essa liberdade de pensar, porque muitos querem aprisionar, além de nosso corpo, através desse corpo material da terceira dimensão, a ideia é aprisionar nossas mentes também, para que a gente não possa, né, pensar de forma diferente, pensar naquilo que sentimos. Então, vamos sentir. O sentimento é o que nos leva à melhor opção sempre. Então, sintam. Estejam em Deus. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo, que pode ser vários assuntos. Hoje foi esse. Energia do dia 13, sexta-feira. Escolha como vai ser o seu. Escolha. É simplesmente isso. Um escolher. Um beijo. Esteja em Deus.